Eu quero começar a ler com você, a partir de Mateus 22, versículo 33, que é o finalzinho daquela história, né, entre os saduceus e Jesus. Diz assim: ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Aí você vai falar, como da sua doutrina? Era outra? Não era outra. Jesus não está falando nada novo, principalmente aos judeus, que tinham como característica conhecer de cor a palavra do Senhor. Mas as multidões se maravilhavam porque Jesus, não obstante falar de uma palavra de conhecimento público naquela região, mas Jesus mantinha a coerência, a consistência, os fundamentos da palavra, a origem da palavra, né? A origem do porquê da palavra. Então Jesus, ele de maneira muito sábia, muito pontuada, muito destacada, ele faz da palavra do Senhor algo tão maravilhoso que, ainda que fosse coisas conhecidas, porque essa palavra que ele diz, e vai continuar falando sobre coisas conhecidas, mas na boca dele tinha uma outra. A melodia na boca dele, das palavras, era diferente. A profundidade era diferente. A consistência, a maneira com que ele falava. Então é exatamente isso que eu quero pontuar com você a partir daqui. Que diz assim: o segundo, semelhante a este, Mateus 22, versículo 34, né? Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar, eu vou ler aqui no computador, Mateus 22, versículo 34, Mateus 22, versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Veja, mais uma vez, ainda que os fariseus queiram pressionar Jesus, queiram fazer com que Jesus, em alguma resposta, em alguma vírgula, possa errar, possa falhar, para eles se utilizarem daquilo contrário ao próprio Jesus, né? Então veja que Jesus responde aos saduceus dentro dos limites dos saduceus. Qual era? Vou repetir: conhecimento aprofundado de Gênesis, de Êxodo, de Levíticos, de Números e de Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Jesus responde exatamente sobre a ressurreição, né, dentro desse escopo de conhecimento dos saduceus. Ele não infringe, ele não violenta o saduceu, não obstante ser um limite, mas ele vai até o limite. Veja que agora eu vou começar pelo fim, né, desse bloco de versículos, que é maravilhoso, é preciosíssimo. Mas veja só, e eu quero mais uma vez, porque quando nós, na nossa relação com as pessoas, principalmente, numa boa parte das vezes, quando nós temos um conhecimento da verdade, aquela pessoa nem sempre tem a mesma consistência, ou o mesmo conhecimento, ou a mesma relação com Deus, né? E quando a gente identifica, parece que a gente quer fazer que a pessoa receba goela abaixo aquilo que a gente tem proposto. Como se a gente fosse o dono da verdade. Entre aspas,
até mesmo quando nós carregamos e nós estamos impregnados da verdade. Mas existe um limitador, que é o quê? É a pessoa. Jesus, ele pontua e destaca isso muito bem. E eu vou começar pelo final desse bloco. Diz assim, né? Destes dois mandamentos, versículo 40 do capítulo 22. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se aos saduceus ele responde com Pentateuco, já com os fariseus, que eram fundamentalistas, é uma outra casta, um outro grupo de religiosos dentro do judaísmo, né? Se os saduceus criam só nos 5 livros, os fariseus fundamentalistas criam em toda a Torá do Antigo Testamento. Se a Torá é do Antigo Testamento. Mas, enfim, em toda a Torá. Eles criam em todo o Antigo Testamento. Desde o Gênesis até Malaquias. Os 39 livros. Eles criam em todos. Daí Jesus responder de uma outra maneira. Veja só, em verdade, em fundamento, mas de uma outra maneira. Ele já responde olhando com uma lente mais estendida do que em relação aos saduceus, que é todo o livro histórico do Antigo Testamento, são os 17 primeiros livros, né? São 5 livros poéticos, os 5 livros dos profetas maiores, mais os 12 livros dos profetas menores. Então ele pega e responde, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Por que ele responde assim? Porque ele responde face àquilo que Moisés escreve, tanto no livro de Êxodo e depois revisita os próprios mandamentos em Deuteronômio. Então, vamos começar falando sobre os fariseus. Os fariseus eram pessoas muito cultas, que tinham um conhecimento da língua hebraica muito grande, mas também tinham conhecimento do aramaico, que era uma língua, assim, vamos dizer, uma língua do cotidiano, não apenas de Israel, mas de toda a região. Tinham conhecimento, com certeza, da língua grega, mas eram pessoas muito cultas, eram pessoas letradas, eram literatos por excelência. Não apenas compilavam a lei, mas eles interpretavam a lei. Eles saíam da condição de apenas um compilador, um escriba, e subiam ao nível não apenas de compilar, de conhecer, mas de interpretar, de trazer uma contextualização, de discutirem, conversarem a respeito da lei e, como diz Jesus aqui, da lei e dos profetas. Então os fariseus eram pessoas muito capazes no sentido, né, de conhecimento, pelo menos teológico e teórico das coisas de Deus. A palavra do Senhor fala aqui que eles experimentando, eles perguntam para Jesus. Por que eles perguntam para Jesus? Porque Jesus, por algumas vezes, ele falava sobre ser o Filho de Deus. E só era, de acordo com a cultura, chamado Filho de Deus aquele que viria como, né, um representante do próprio Deus. Eu não estou falando ainda de Jesus na sua condição de segunda pessoa da Trindade. Já chegamos lá. Mas só para nós entendermos qual é o entendimento deles. Então eles tinham, vamos dizer, como ungido, ou melhor dizendo, como aquele que tinha o nível de ser chamado filho, por exemplo, Adão. Por que Adão? Porque a Bíblia fala que o Senhor o formou. Então Jesus,
Ainda não estou falando de Jesus na condição de segunda pessoa da Trindade. Eu estou falando de Jesus ainda como o enviado apostolicamente por Deus, pelo Pai, né? O Filho enviado pelo Pai. Mas ele na sua palavra, na sua ministração, até mesmo pelo que João Batista fala, né? Por tudo aquilo que Jesus falava e por tudo aquilo que Jesus interpretava, lembram-se da primeira entrada dele na sinagoga, quando ele fala sobre Isaías 61, né? Quando está lá em Lucas capítulo 4, quando ele diz, né? E o Espírito do Senhor está sobre mim. Lembram-se? E ele me ungiu. Meu Deus, aí foi uma... E falou na sinagoga, que é o ambiente, né? De convívio dos fariseus. Quando ele falou assim, o pessoal, né, os teóricos da época, os doutores da lei da época ficaram impressionados. Por quê? Porque ele chama para si essa palavra de Isaías 61, né? E ele convoca aquele povo a entender de que ele é a personificação, a incorporação daquela palavra de Isaías 61. Então, quando os fariseus perguntam a Jesus, eles estão perguntando de uma maneira capciosa. Por quê? Porque eles queriam que Jesus falasse alguma coisa, né, para dizer que Jesus estava querendo algum tipo de idolatria, algum tipo de veneração, algum tipo de culto. E Jesus, sabedor, claro, sabedor disso, e com toda a sabedoria, ele responde em cima de Deuteronômio. Êxodo, mas principalmente Deuteronômio, porque Deuteronômio ele tem algumas particularidades, algumas singularidades. Então, eu vou abrir aqui em Deuteronômio, e amanhã a gente conversa mais, que diz assim, Deuteronômio capítulo 5, diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Então, vamos pegar esse mandamento, que é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento, porque na lógica hebraica, na lógica bíblica, aquele que vem primeiro é o mais importante. O mais importante, eu diria até antes dos 10 mandamentos, é aquilo que Deus fala, tanto aqui em Deuteronômio, como ele também fala isso em Êxodo. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Quando ele fala lá em Êxodo capítulo 12, né, quando ele está ensinando a Moisés como livrar o povo da 10ª praga, que é a praga da morte dos primogênitos em solo egípcio, né, ele chama a atenção de que pura e simplesmente o povo não deveria amar a Deus porque Deus estava impondo, você tem que me amar. Não é essa a questão. Eu vou fazer uma comparação com aquilo que nós somos como pais. Estou vendo aqui o Bispo Antônio,
Estou vendo aqui a Amanda, estou vendo aqui as minhas tias a Rosália e a Alzira, né? E meus pais, meus tios, avós que tem aqui, tios que tem aqui, né? Marido, esposa, né? Eu estou vendo aqui. Então nós que somos pais, é como se o nosso filho, ainda pequenininho, né? Estou dando só um exemplo. E aí o nosso filho, por alguma razão, ele fala, vou sair de casa. Né? Coisas de criança, né? Que tem alguns até que arrumam uma mochila, né? Põe uma trouxa, põe o nó, quando sabe dar nó, às vezes nem saber dar nó dá, e ele põe uma roupinha lá e fala, vou embora de casa. E a gente até acha lúdico, fofo, né? Aquela atitude do filho. Mas por quê? Porque nós dizemos ao filho o seguinte, pensamos e tentamos falar de maneira que ele entenda, né? Olha, filho, se eu fosse você, eu não faria isso. Por quê? Porque eu te protejo. Eu sou o melhor que você tem na tua vida. Mas isso não é com uma petulância, porque às vezes eu percebo as pessoas falando sobre o primeiro mandamento como se Deus tivesse, desculpa, pelo menos é o que eu sinto, como se tivesse uma certa petulância, uma certa soberba, como quem estivesse falando assim, oh, eu sou maior que você, eu sou poderoso, se você não me obedecer, eu não vejo e eu não sinto Deus ensinando a Moisés e Moisés transferindo ao povo com esse sentimento. Eu sempre falo para você, a questão toda não é conhecer a palavra, é conhecer porque conhecer a palavra é só uma parte, mas eu preciso conhecer o sentimento da palavra. Então, quando eu falo para o meu filho, filho, eu acho melhor você ficar comigo. Eu acho, ou melhor dizendo, né, afirmando, fica comigo que você estará protegido. Fica comigo porque eu sou o melhor que você tem. Nesse momento, filho, não faça isso. Por quê? Porque isso vai provocar na tua vida problemas de segurança, de proteção, de alimento, de saúde. Então, filho, não faça isso. Então eu creio que quando quando Deus está falando e Jesus revisita a lei, agora em Mateus capítulo 22, ele está, na verdade, trazendo à existência, trazendo à memória o sentimento do maior mandamento. Eu diria, antes até mesmo do próprio primeiro mandamento. Lembra que eu falei para você que é uma maneira de estudar que a gente deixa muito bem claro, principalmente no no Novo Testamento também, mas principalmente no Antigo. Sempre o primeiro versículo é a síntese de todo o capítulo. Eu poderia dizer que sempre o primeiro versículo, na maioria das vezes, o primeiro versículo diz respeito ao título daquele capítulo. Então o primeiro versículo é a síntese, é o resumo, é a parte mais importante. Isso no hebraico é pontuado muito bem. Então, quando o Senhor Deus propõe os 10 mandamentos e começa a falar, antes dos 10 mandamentos ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Ou seja, é saudável que a tua reação, como se Deus estivesse falando ao povo de uma outra maneira, é saudável que a tua reação seja proativa a mim. Porque eu não estou aqui de brincadeira. Deus não, eu só estou falando de maneira didática. Eu não pousei de paraquedas aqui, entrei de gaiato no navio da tua vida, não. Eu sou Deus que te tirou da terra do Egito. Ou seja, eu sou alguém que em amor
de maneira proativa. Eu agi, eu realizei, eu te tirei da terra do Egito. Eu fiz com que você não apenas permanecesse vivo, mas eu fiz com que você permanecesse vivo, saudável, liberto em liberdade e te protejo no deserto. Então o que Deus está falando é exatamente o que um pai falaria para o seu filho, pequenininho, bebezinho, né? Mas que quisesse sair de casa. Filho, eu sou o teu pai que te trouxe até aqui. Você, não sei se você sabe, mas você nasceu por minha causa. Então, se você nasceu por minha causa, é lógico que eu sou o melhor na tua vida. Você não tem outra pessoa mais capaz de te ensinar, te fazer crescer, ser um instrumento de desenvolvimento, cuidar de você, alimentar, vestir, proteger, né? Então é Deus falando sobre esse primeiro mandamento, antes até mesmo do primeiro mandamento, falando sobre quem ele é. E por que ele propõe uma reação daquele povo. Então, quando Jesus fala em Mateus capítulo 22 sobre o primeiro e maior mandamento, ele está levando aqueles fariseus, mais uma vez, a todo o povo, a entenderem que não tem como ser diferente. Porque é ele quem dá a vida, é ele quem propõe toda a proteção e segurança, é ele quem projeta uma eternidade com ele, é ele quem faz com que todas as coisas, essa eternidade, seja não apenas proposta, mas providenciada por ele, através do seu Filho Jesus Cristo. Então, quando eu me abro para amar a Deus sobre todas as coisas, não é um tacão, não é uma religião, não é uma regra. Se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, eu estou pecando. Não é isso. Isso é o resultado. Mas o sentimento é em conhecer a Deus e saber que dele veio essa minha vida, essa minha proteção, essa minha liberdade, essa minha consistência. Mas e se eu morrer agora? Porque ele é o único ser do universo que diz eu sou, na lógica hebraica, né? Na lógica hebraica, oriental, meso-oriental, as pessoas não falam eu sou, as pessoas falam eu estou. Por quê? Porque a pessoa não tem controle dela. Ela está nesse momento. Um teto pode cair, um terremoto pode acontecer, pode me dar um mal súbito. Eu estou aqui falando com você, de repente eu fecho o olho, não falo nem tchau. Então, eu estou, mas eu não sou. O único que pode dizer eu sou é aquele que tem pleno poder e controle de tudo e de todos. Então o eu sou diz para mim, eu proponho que você me ame. E amor é proatividade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Quer dizer, não é um sentimento contemplativo, não é um sentimento etéreo, não é algo muito... desculpe, perdão, agora no sentido espiritual, não é um sentimento puramente romântico, de paixão. Não, amar é se propor a amar. Amar é conhecer o objeto amado e mesmo assim amar o objeto amado a despeito do objeto amado, que é o amor perfeito. E amar é saber disso e continuar amando, a despeito do objeto amado. Então é exatamente essa sobriedade, essa consistência espiritual que Jesus
está agora estabelecendo em nome de Jesus. É maravilhosa a palavra do Senhor e nós vamos continuar a falar a respeito, né? Por quê? Porque na verdade, a resposta de Jesus é a base do Evangelho.